Vamos começar aqui com simples. Trabalho prévio. Vamos fazer aqui a linha B. Ou seja, o que é que podemos fazer aqui? Defina um procedimento para preencher todo o vetor com determinado caractere. Já nos é dado aqui a assinatura deste procedimento, por isso vamos arrancar com static void fill, recebemos um char C e aqui temos um char parênteses redes B. Ou seja, tal como vimos agora, este procedimento recebe aqui um tipo primitivo e um vetor. Tal como vimos, não faz sentido que o objetivo de um procedimento seja alterar o seu tipo, um tipo primitivo que seja recebido, mas sim um tipo de referência que seja recebido. Okay? Por isso aqui o nosso objetivo vai ser alterar de alguma maneira ou manipular de alguma maneira os valores que aqui estão dentro. Em relação aqui aos chars ou aos vetores de chars, é exatamente a mesma coisa que nós fazíamos com os inteiros. No entanto, em vez de colocarmos int, colocamos char. Uma dúvida ou um erro às vezes comum nos testes é, por exemplo, aqui com os chars, o facto de eu ter aqui char C, este C não indica o caractere que eu estou à procura. O C é o nome da variável e eu dentro deste C tenho um caractere qualquer. Podia ter, por exemplo, um caractere A dentro desta variável C. Ou seja, o C não é o caractere que estou à procura, é o nome da variável que tem lá dentro o caractere que eu estou à procura. Tá? Muitas vezes vocês fazem confusão com isso e que às vezes colocam plicas sobre o C. Pronto, às vezes nos testes aparece muito. Ok, aqui, objetivo deste exercício. Se eu quero percorrer todas as posições e colocar em cada uma delas o valor que estiver dentro desta variável C, no fundo o que é que precisamos? Eu hoje aqui, ontem estive a fazer os exercícios de vetores com os whiles, hoje vou tentar focar-me só no for, tá bem? Por isso quem tiver dúvidas com o for, esteja à vontade para as tirar. Aqui para arrancar, lá está, só temos que percorrer o vetor, aceder a todas as posições do nosso vetor e colocar lá o tal novo caractere. Por isso, para fazermos isto com o for, começamos por criar o nosso iterador, ok? Hoje vou-lhe chamar de i, que é normalmente mais comum aqui nos fors, podia-lhe chamar iterador ou o que eu quisesse. Int i igual a 0, porquê? Porque todos os vetores começam na posição 0. Queremos percorrer isto enquanto o nosso i for menor do que o nosso v.length, ou seja, percorremos todas as posições do vetor e aqui no final vamos dizer que o nosso iterador vai andar de uma em uma posição, ou seja, vai estar constantemente a incrementar e a aceder a todas as posições. Pronto, qual é que é a diferença aqui disto para o while, para quem ainda não percebeu? Normalmente no while nós criamos esta primeira variável, ou seja, o nosso for está dividido em 3 partes. Uma primeira parte correspondente àquela onde nós nos whiles criávamos antes do while o nosso iterador. Uma segunda parte onde nós especificamos a condição que queremos, muito semelhante àquilo que nós fazíamos com o while aqui na posição do meio, atento à condição do nosso while. E no final temos aqui a dizer como é que o nosso i se vai comportar. Okay? Este i++ é equivalente ao tal j++, que normalmente temos como sendo a última linha do nosso while. Apesar deste i++ estar definido aqui na primeira linha do nosso for, isto só é executado, é como se estivesse cá em baixo no final da execução daquilo que eu tiver aqui. Ou seja, este i++ só acontece, ou seja, se eu tivesse aqui código, no fundo este i++ só é executado assim que eu executar todo este código, ou seja, como se estivesse na última linha do meu for. Okay? Por isso, no final do dia, ninguém vos vai pedir para fazerem um exercício a usar um for ou usar um while, ok? Provavelmente, até agora, como viram mais vezes o while, se calhar preferem o while. Eu, por exemplo, uso 90 a 95% das vezes o for. Prefiro usar o for ou o while, mas lá está, acaba por ser uma coisa por gosto e usem aquele com que estiverem mais confortável. Okay? Por norma, o for, ponho logo tudo numa linha. Eu às vezes eu vou fazer o while, esqueço-me, por exemplo, do j++. Ou seja, no final do dia podem usar aquele que quiserem. Pronto, é isto. Há alguma dúvida em relação a isto? Eu tenho uma dúvida. Força. No for, como criamos a variável dentro da sucessão, podemos depois criar outro i
e pô-lo a zero e vai funcionar na mesma, ou temos que criar outra também Podes criar outro i aonde? no segundo for? Se esse segundo for estiver aqui dentro, Não, fora. fora podes criar Sim. outro for, exatamente. Ou Com seja, um podes, i. exatamente. Ok? Ou seja, pode ser aqui, ninguém se chateia porque sempre que eu crio uma variável, neste caso, como estou a criar esta variável dentro do meu for, é como se esta variável só existisse enquanto eu estou dentro deste for. Ok? Por isso, quando eu voltar aqui para fora, é como se não existisse nenhum i criado a este nível e por isso posso criar à vontade um novo i dentro deste outro for. Ok? Isso pode ser uma vantagem ou uma desvantagem, dependendo do que é que queres fazer. Se eu aqui, depois deste while, quisesse utilizar o meu J para alguma coisa, aqui tinha acesso. Neste caso, com os fors, não tenho utilizando o i, e por isso, se quisesse fazer alguma coisa desse género, poderia fazer algo desse, sei lá, uma coisa assim. Para ser equivalente ao comportamento que tens no while, se quisesses. Okay? Como este i já está a ser declarado fora do for, ele agora dá-te erro quando tentas declarar aqui uma segunda variável. Tá? Sim, não? Sim. Sim? Ok. Ou seja, aquilo que eu fiz é pouco comum, normalmente faz isto assim e está a andar. Tá? Pronto, então vamos lá. Continuando, ou seja, criámos ali o nosso for, dizemos que queremos começar na posição 0, como é um vetor, todos os vetores começam na posição 0, por isso é isso que vamos indicar. Dizemos que queremos fazer alguma coisa enquanto não chegarmos ao final do vetor e que queremos percorrer todas as posições uma a uma. Por isso agora o que nos falta fazer é aceder à posição de cada vetor, a cada posição do vetor e a colocar em cada uma delas o nosso caractere que se encontrar dentro desta variável. Para isso, se eu me referir ao V, é o vetor como um todo. Se eu me quero referir a uma determinada posição, vamos lhe chamar V de I. E agora à direita colocamos o novo valor que queremos atribuir a esta posição. Neste caso vai ser o valor que estiver em C, por isso colocamos só C. Aquilo que eu estava a dizer há bocado, às vezes, pelo menos nos testes, onde vocês, se calhar, não têm a ajuda do Eclipse, onde vos pode dar erros e por aí fora, muitas vezes nos testes aparecem coisas assim. Ok? Isto está completamente errado, porque eu estou a assumir que estou a colocar todas as posições com o caractere C. Tá? Isto não tem nada a ver com isto. Aqui estou a dizer que é sempre, coloco sempre Cs. No entanto, o que eu tenho aqui é uma variável chamada C, que tem lá dentro um valor qualquer. Pode ter lá dentro um A, pode ter lá dentro um Z, pode ter um número, o que eu quiser. Tá? Pronto, por isso, isto... Com isto, novamente, se eu clicar no Ctrl R, eu não consigo testar isto porque é um procedimento, por isso não vou ver nada a não ser correr isto em debug. Vou correr aqui em debug só para vocês verem. E correndo isto com a debug, se fizermos... Vou pegar aqui o que está anunciado. Ou seja, aqui no debug, se colocarmos o tal breakpoint e corrermos isto com o Ctrl R, ele corre-nos em modo debug, ou seja, aqui no pano de NJ aparece as várias variáveis que já foram criadas até o momento. A partir deste momento, ele ainda só recebeu os valores que aqui no nosso procedimento, por isso é a única coisa que aparece. Vemos o nosso C com o valor de Z, o tal caractere Z, e vemos aqui o nosso vetor V a apontar para um sítio na nossa memória, onde se encontra a informação do vetor com A, H e R. Assim que entrarmos aqui no nosso for, vamos clicar aqui no seta do meio, entramos no for pela primeira vez e temos o nosso I a apontar para a posição 0, vamos a V de 0 e colocamos o Z. Voltamos, o nosso I incrementa, passa a 1, o I incrementa, passa a 1, volta a checar aqui a condição, 1 é menor que 3 é, como é, entra novamente dentro do for e agora vamos alterar a posição 1 também para Z. O I incrementa, voltamos a verificar a condição, 2 é menor que 3 é, por isso vamos à posição 2, fazemos também a alteração, incrementamos o nosso I para 3, 3 é menor que 3 não, como não é, sai do for e acabou o meu procedimento. Okay? Pronto, se eu quisesse fazer isto com a função de teste em vez de estar a correr com o modo debug, seria uma coisa semelhante àquilo que fizemos aqui atrás.
vou chamar exatamente o nome da função e depois acrescento a palavra teste. Aqui queremos ver o resultado do nosso vetor de chars. Eu aqui tenho a opção de ser eu a criar à mão o meu vetor. No entanto, o que eu vou fazer é pedir para quando eu executar a minha função de teste, que o utilizador me passe exatamente os parâmetros que iria usar para testar aqui o nosso procedimento. Ou seja, nesta função de teste, a primeira coisa que vamos dizer é, ok, eu quero invocar o procedimento aqui de baixo e quero que lhe passes os valores que recebeste aqui, como parâmetros, da função de teste, e assim que isto for executado, eu sei que as alterações, ou melhor, que o meu vetor V foi manipulado, porque é isto que o meu procedimento faz, e por isso agora interessa-me saber ou visualizar como é que se encontra a informação dentro desse vetor. E por isso vamos fazer um return do V e visualizar na consola como é que o nosso vetor ficou após essa manipulação que foi feita. Ou seja, tendo isto assim, posso correr novamente. Ou seja, se eu correr isto aqui, vamos pôr tal Z e o tal vetor original, e se corrermos isto, aparece-nos na consola os nossos parâmetros iniciais, tanto aqui o Z como o vetor original e o vetor resultante. Okay? Dúvidas sobre isto? Aqui para o projeto, sugiro que tentem, por cada função ou procedimento que vocês façam, isto se calhar mais para, ou seja, vocês na primeira parte do projeto têm que fazer aí umas 5 ou 6 funções, funções ou procedimentos, são vocês que têm que interpretar o enunciado e perceber que para cada uma delas o que é que faz mais sentido, se aquilo faz mais sentido ser uma função, se aquilo faz mais sentido ser um procedimento, não está explícito no enunciado. No entanto, sugiro que por cada função ou procedimento que criem nessa parte, criem também uma função de teste que permita correr simplesmente a função de teste e visualizar se a vossa função ou procedimento que criaram está a fazer o que é desejado. Isto vai ser mais fácil para vocês não só testarem, mas também depois para nos mostrarem a nós todo o projeto a funcionar. Okay? Alguma questão em relação a isto? Setor, Força. eu tive uma dúvida aí na parte do teste, aí dentro do fill. O que é que quer dizer aí o C e o V? Ok. Isto como qualquer variável que tu vejas. Eu costumo dar um exemplo estúpido que é primeira vez que tu conheces uma pessoa, vais-te apresentar e para a frente tratas essa pessoa pelo nome, ok? E aqui é exatamente a mesma coisa, ou seja, a primeira vez que eu vir uma variável qualquer, eu vou ter que indicar o tipo, vou ter que a declarar, ok? Daí para a frente eu trato a minha variável apenas pelo nome da variável, ok? Por isso o que estamos a dizer aqui é que eu agora, para testar isto, já não estou a tentar correr o meu filo diretamente, venho aqui à minha função de teste e faço o Ctrl+R sobre esta função. E, no fundo, o que estamos a dizer é, ok, sempre que alguém executar aqui a minha função de teste, esse alguém tem que nos especificar qual é o caractere que quer colocar em todas as posições e qual é que é a informação do tal vetor original que eu quero alterar, que eu vou querer alterar, ok? Por isso, tu aqui vais receber os valores iniciais, digamos assim, e agora, qual é o nosso objetivo desta função de teste? É simplesmente executar isto e testar se o nosso procedimento está a ter o comportamento que nós queremos. Por isso, estamos a pegar nestes valores iniciais ou originais que recebemos e estamos a dizer, ok, eu quero executar aqui o procedimento de baixo, o procedimento de fill, só que eu para executar este procedimento de fill, eu tenho que lhe passar o quê? Também um char C e também um vetor de chars V. Okay. Aqui estou-lhe a dar exatamente o mesmo nome, mas podia ter dado nomes completamente diferentes, ok? Por norma, para ser mais legível, dás-lhe o mesmo nome, mas como são variáveis que estão em funções diferentes, ou funções e procedimentos diferentes, é como se fossem coisas totalmente diferentes. Por isso, no fundo, aqui a única coisa que eu estou a fazer é criar ou receber estas duas variáveis, que é o utilizador que vai especificar, e estou a dizer, ok, vou passar o valor destas duas variáveis aqui como sendo input, estes inputs que o nosso procedimento precisa receber para funcionar. Tá? Ficou claro ou não? Sim, ficou. Sim? Okay. Obrigado. Mais alguma questão em relação a isto? Ok, então se não há, vamos aqui continuar.